O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao tempo comum, ao tempo ordinário. A liturgia nos convida a meditarmos sobre a vida pública de Nosso Senhor, e a liturgia deste ano C nos apresenta a narração bíblica joanina, que nos apresenta aquele que no versículo 11 é intitulado o primeiro sinal de Nosso Senhor. Vale notar que é no ano C da liturgia que nós escutamos as 3 epifanias. A primeira epifania é justamente aquela que celebrávamos há 15 dias. A epifania onde os magos, provindos do Oriente, vão até o menino Deus. E ali há uma manifestação, há uma epifania. Deus se manifesta aos pagãos. Deus se manifesta ao mundo através dos magos. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, diz o prólogo joanino. E é justamente aqueles 3, que na tradição são 3, que ali apresentados diante de Nosso Senhor com presentes, manifestam o Deus que se revela ao mundo. É a primeira epifania. A segunda epifania é o batismo que celebrávamos há 8 dias. Ali Deus se manifesta no meio dos homens, na multidão, e se deixa batizar.
no Filho, para que as águas santificadas possam nos dar a graça da vida nova que nosso Senhor traz. Então a grande Epifania é um Deus que verdadeiramente se fez carne, veio morar conosco, e no contexto do batismo de João, está lá no meio do povo. E na sua experiência de esvaziamento, como falávamos domingo passado, se deixa batizar. E ali está a manifestação de Deus naquele batismo, manifestação essa que nos dá a graça de sermos filhos de Deus. A terceira manifestação são as bodas de Caná. Normalmente são 3 manifestações, mas a liturgia só celebra de 3 em 3 anos. No caso, o ano C. E as bodas podem ser sintetizadas no versículo 11. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Vamos nos situar neste versículo, que sintetiza muito bem todo o texto e nos apresenta a epifania de Nosso Senhor. Quem sabe, quando os fiéis escutaram esse texto, aqueles mais marianos ficaram logo entusiasmados, porque disseram: mas olha que pérola, vamos escutar hoje sobre Nossa Senhora. Mas é tempo comum, não é festa mariana. E o texto das bodas se insere na Epifania do Senhor, a terceira. Maria é um detalhe de todos os detalhes do texto profundo das bodas de Caná. E por isso, iremos nos deter no texto, olhando a manifestação de Deus. O versículo 11 diz: este foi o início dos sinais. Não foi o início dos milagres de Jesus. No Evangelho de João, a gente não tem experiências de milagres. No Evangelho de João, pode olhar, Nosso Senhor podia ter começado seu ministério como em Mateus, Marcos e Lucas, curando cegos, aleijados, coxos, paralíticos. Essa literatura não tem em João. João parte dos sinais. E os sinais são provocativos, porque os sinais nos levam para além daquilo que seriam os milagres. Os sinais têm algo de grande, de extraordinário, de surpreendente, de inusitado. A ação de Deus é tremenda. Por isso, sinais e não milagres. Não houve um milagre hoje nas bodas. Houve um sinal dos 7 sinais, que ainda não são o sinal, porque o sinal vai ser depois na glória. É lá que vamos ter o último sinal. Então, primeira anotação, o Evangelho dos sinais. Nosso Senhor realiza o seu primeiro sinal. E o texto diz: ele o realizou em Caná da Galileia. Do hebraico Cana, que significa intervenção de Deus. Então, até o lugar é importante, porque Caná aqui significa lugar de uma grande intervenção de Deus na história dos homens. Caná é um vocabulário hebraico que aparece também outras vezes na Sagrada Escritura. Por sinal, lá no livro do Gênesis, Adão e Eva são os primeiros pais da humanidade. E eles têm o quê? 2 filhos. Como é o nome do primeiro? Caim. Caim do hebraico, Cana. Ou seja, nasceu de uma intervenção de Deus. Foi Deus quem concedeu aos primeiros filhos. O filho é uma intervenção de Deus. Então aqui está a terminologia
e o lugar Caná da Galileia. Então, é um sinal, primeiro ponto, em Caná, segundo ponto, então vai ter algo de grande. Terceiro ponto, e manifestou a sua glória. Que manifestação de glória é essa? O que o texto nos diz da glória de Jesus? Aparentemente, nada. Precisaríamos ler os detalhes do texto para descobrirmos glória. Onde é que está a glória no texto? Então, primeira anotação, é um casamento, tem noivos, que não sabemos quem são, nem os nomes são citados. Nossa Senhora está lá junto com o filho e com os discípulos. Ela diz que falta vinho, não pede nada, só diz, eles não têm vinho. Não tem nenhum pedido, não tem vinho. Ela percebe a carência, dizia o Papa Francisco hoje cedo. Há uma carência. O não ter no Evangelho de João significa a carência humana. Está faltando algo. E aqui a gente poderia analisar as várias carências existenciais da humanidade. Aqui no texto, o vinho. Mas o que é o vinho? O vinho não é o vinho. O vinho, na terminologia do Evangelho, é a alegria do casamento, já que durava uma semana, mas o vinho é o amor. Tem um casamento, mas falta amor. A carência é de amor. E para que o casamento se concretize, é importante o amor. E Nosso Senhor diz, mulher, minha hora ainda não chegou. Imediatamente, Nossa Senhora vai dizer, façam tudo o que Ele disser. Mas Nosso Senhor diz, minha hora não chegou. É minha hora não chegou que manifesta a glória de Jesus. Vejam, glória não está aqui no texto, está no fim. E a gente fica procurando a glória, e a glória está nesse versículo. Mulher, minha hora não chegou. Segundo a teologia de João, a hora de Jesus, por excelência, é só uma. A hora da cruz. Aquela é a hora de Jesus. Mas aquela é a hora e ao mesmo tempo é a glória. Manifestou a sua glória. A glória é a cruz. A glória que no contexto joanino não tem nada a ver com as glórias que a humanidade iludida e desesperada ainda hoje busca. Tem nada a ver com nossas coitadas glórias e paupérrimas glórias, que só nos iludem e nos contradizem e nos colocam contra os outros, e até mesmo contra nós mesmos. A glória é a cruz de Nosso Senhor, é lá que Ele é exaltado, segundo o Evangelho de João. Manifestou sua glória, se manifestou sua glória, e Ele diz, mulher, minha hora não chegou, é porque as bodas vão acontecer na hora dele. E aí a gente continua o texto. Os serventes enchem as talhas de água até a boca. 6 talhas, 6, um número imperfeito. O número perfeito na Bíblia é 7. As jarras estão vazias e são de pedra. 2 detalhes importantes para a gente identificar quem é a noiva e quem é o noivo. O noivo é Deus. A noiva é a humanidade, vazia porque carente de amor. Pedra porque o coração está endurecido. O Salvador veio para os seus, mas os seus não o acolheram.
Pode olhar que as duas primeiras manifestações são dadas não aos que conheciam, são aos que não conheciam, os pagãos. As talhas de pedra são aquela dureza de coração que ainda hoje nos rodeia e que tem nome, pecado. É isso que dificultava o casamento acontecer. Porque onde falta amor, tem pecado. Sempre onde falta amor, tem pecado. E por isso o casamento não acontece. Por isso, nosso Senhor quer manifestar a glória dele. Aonde? Todo mundo já sabe, na cruz. E quando é que ele vai manifestar a sua glória? Quando morrer. É a sua morte que vai gerar bodas. É a sua morte que vai gerar o casamento por excelência. O casamento de Deus com os homens. Casamento esse que não era possível por causa do pecado. Por causa da infidelidade do homem. Por isso Nossa Senhora, ela se utiliza de uma frase que não é dela. É a frase de Israel. Façam o que ele disser. Pode pegar na Bíblia, e aqui a gente precisaria ter literatura bíblica, coisa que nos falta, sobretudo de Antigo Testamento, para ver que várias vezes essa frase está no Antigo Testamento. Não é uma frase só de Maria. Maria se utiliza dela para justamente falar em nome de um povo que várias vezes disse que faria tudo o que ele dissesse e nunca fez. Porque enquanto Deus permaneceu fiel, o povo, mesmo sendo libertado da escravidão, permaneceu na infidelidade, no pecado e no erro. Agora, manifestando sua glória, Deus poderá casar-se com a humanidade. Entendam agora, porque a primeira leitura da missa foi uma leitura esponsal. Todo o texto do profeta falava de matrimônio. Deus manifesta a sua glória, se revela quem ele é num casamento. No casamento dele com a humanidade, no casamento onde, agora a gente entende o resto, não faltou vinho. O texto termina dizendo, os discípulos creram nele. Por que os discípulos creram? Porque nas bodas eles perceberam que aconteceria uma coisa extraordinária, tipicamente Caná. E o que é que aconteceria? 600 litros de vinho. É muita coisa. E o vinho é amor. O mestre Sala fica espantado e diz, todo mundo serve primeiro o bom vinho e depois, quando todos já estão embriagados, serve o menos bom. Aqui tem vinho bom sempre. Que vinho é esse? É o amor de Deus, de um Deus crucificado. É o amor inesgotável. É o amor transbordante. É o amor exagerado que não nos ama porque somos bonzinhos ou fiéis. Não. Nos ama justamente porque somos mauzinhos e pecadores e infiéis. E por isso ele ama exageradamente ao ponto de fazer não faltar amor nunca. E por isso, na cruz, o casamento se torna perfeito. Porque lá, verdadeiramente, Deus casará com a humanidade. E aí se cumprirá aquilo que acabávamos de escutar na primeira leitura. Não mais te chamarão abandonada.
A tua terra não será mais chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Agora sim, a profecia se cumpriu, e nós somos o novo povo, que tem como exigência de se dizer cristão, ser fiel ao fiel que por amor nos ama incondicionalmente, Deus. Eis as bodas de Caná, o sinal, Caná, a glória, creram nele. Por que creram nele? O transbordamento do amor. Todos os discípulos, olhando para si, se deram conta que só poderiam estar ali, ao lado dele, mesmo sendo tão indignos e pecadores, diante de um amor tão grande. É diante de um amor tão grande que nasce e produz frutos a fé verdadeira, que se torna fé obediente, que procura fazer tudo o que Ele quer e não o que nós queremos. Peçamos, pois, a Nosso Senhor que realize as núpcias do Cordeiro nesta missa e em todas as missas, que são a imagem mais visível do matrimônio de Deus com a humanidade. É aqui, todos os domingos, que a aliança de amor de Deus com os homens se realiza, se traduz, se concretiza. Que possamos corresponder com nossas vidas, mas sobretudo com um amor oblativo e que se doa àquele que, por amor, se dá exclusivamente a nós pecadores. Assim seja.